Olá, eu sou Cristiane Mascarenhas, sou uma das coordenadoras do projeto Escutatória de Rua. Com a impossibilidade de nós nos encontrarmos nas praças, nas praias, para escutar aqueles que desejam conversar um pouco, vimos no ambiente virtual a possibilidade de continuar esse trabalho. Logo mais às 20 horas estaremos disponíveis no Escuta Online para todos que quiserem conversar com a gente. Lá no Instagram, Projeto Escutatória. Segue a gente, tem as instruções, as orientações e também um link onde você entra para poder acessar a plataforma, ok? Mas nós queremos trazer uma reflexão sobre esse momento que estamos vivendo hoje. Poderíamos chamar esse isolamento social de uma espécie de deserto, que de uma certa forma todos nós ao longo da vida, quando estamos perante alguma decisão importante, algum momento grave, nós vamos para esse deserto que é de nossas consciências. Nós nos distanciamos. Então, o deserto que tem um sentido na questão literal de seca, de um local desolado, né, sem água, que não há vida, né, alguns dizem. Nós podemos também lembrar que o deserto, no sentido figurado, no sentido até bíblico, porque ele é muito citado, muitos personagens da Bíblia foram aos seus desertos, né? Antes de grandes obras, de grandes feitos. Então, o deserto, no sentido figurado, quer dizer também um local de provas, de provação. E um local onde Deus se manifesta, um local onde existe, onde pode acontecer o processo criativo da gente. Então, nós temos algumas grandes personagens como João Batista, que viveu no deserto, né, pregando, orando, e depois de um tempo se preparando para o seu messianato, né, para a vinda do Cristo. Nós temos o próprio Moisés, o Elias, né, que na iminência de sua morte, de ser assassinado, ele também segue, né, ao deserto para conversar com Deus, em busca de Deus. E nós temos o próprio Jesus Cristo, que antes do seu messianato foi para o deserto, né, que chamam a época das tentações, que ali onde ele colocou suas inquietações, fez suas reflexões, que o deserto tem esse significado também de um local de reflexões, de grandes reflexões. E ali ele planejou, né, todas as suas estratégias para o seu trabalho que viria. Aí eu quero lembrar alguém mais próximo da gente, Beethoven, que todos nós conhecemos muito bem. Aos 26 anos, começaram os problemas auditivos de Beethoven, que duraram 20 anos. Nesses 20 anos, ele teve transtorno, um transtorno grande espiritual. Ele teve depressão, ele teve tristeza, porque ali estava impedido de um sonho, que era o matrimônio. Ele teve isolamento das pessoas, porque ele não conseguia compartilhar tudo que as pessoas estavam vivenciando, porque não escutava bem. Ao contrário do que muitos pensam, ele não ficou completamente surdo, mas ele perdeu bastante da audição dele, né? Então, ele se auto-isolou. Ele fez isso naquele momento grave da vida dele. E ele escreve isso naquele momento. Ele diz: ó homens que me tendes em conta de rancoroso, insociável e misantropo, como vos enganais? Não conheceis as secretas razões que me forçam a padecer deste mundo. Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento do carinho, e sempre estive dispostos a realizar generosas ações. Porém, considerai que desde 6 anos até esta época vivo sujeito a triste enfermidade, agravada pela ignorância dos médicos naquela época, né? Então, o que nós podemos trazer para nós desse momento de Beethoven, né? Que ele se auto-isolou. Que tipo de isolamento nós não já fazemos? O isolamento, quando nos colocamos a nossa própria vontade numa rede social, quando estamos cercados de pessoas, de amigos, de família e não interagimos pessoalmente, né? Nós estamos chocados porque a questão agora, o motivo está sendo externo. Estamos sendo obrigados a nos mantermos em casa, né?
Mas aí precisamos lembrar que apesar desse grande deserto de 20 anos de Beethoven, que não é o caso da gente, talvez alguns meses iremos passar mais reclusos, será que vamos abandonar o nosso isolamento do materialismo, da indiferença com o outro, da intolerância, do egoísmo? Essa é a questão. Porque o isolamento vai passar, isso a gente sabe, porque tudo passa, não há nenhuma dúvida com relação a isso. A questão é como vamos passar e que aprendizado iremos tirar depois que atravessarmos essa experiência, que transcendermos essa experiência, né? E vamos lembrar, aí nós precisamos realmente ter fé, esperança e confiança, porque vamos lembrar que o momento do deserto é o da preparação. Então, 20 anos depois, Beethoven começou a compor novamente e logo depois ele chegou ao auge com a nona sinfonia. Essa sinfonia ela foi um marco, porque ele se tornou o primeiro compositor romântico. Ele não seguiu mais regras. Então, ele inaugurou uma era em que as pessoas podiam compor livremente. Ele inaugurou também a possibilidade de colocar nos movimentos da sinfonia o coral. Acrescentou um poema que, pasme, o nome do poema, Ode à Alegria. Olha como ele estava completamente recuperado, né? E ele ficou conhecido pelo seu equilíbrio, pelo seu amor à natureza e pelos seus ideais humanitários altamente elevados. Então, como já disse Mick Jagger, né, que depois de Beethoven não houve mais ninguém, ele realmente mudou a história da música no mundo, é um gênio. E é isso que acontece quando a gente se entrega a esse deserto que não é imposto, né? Porque nós voltamos para o deserto porque nos distanciamos de nós mesmos, ou de Deus, ou de nossa essência, ou o que fizer sentido para você. O nome não tem problemas, mas é o momento justamente da criatividade. E aí eu cito um poema da poetisa Alta de Souza, chamado Mensagem Fraterna, que é um recado para nós. Ela diz: volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Então, é isso. Precisamos voltar à nossa essência, às coisas simples, às coisas que são especiais, que são principais, para nos